Versículo 8, no versículo 8 não, desculpe. Quando nós vemos o versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo tem a mesma ideia lá de Romanos 8, aliás. Tem a mesma ideia de Romanos 8, quando a Bíblia nos fala que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem largura, profundidade, nem tribulação, que nada nos afastará de Deus. Por que eu estou destacando isso? Porque essa passagem aqui, ela tem todo o plano de salvação descrito nela. Essa passagem também fala, meus irmãos, sobre, se você for ler todo o capítulo, sobre os atributos de Deus, sobre a eternidade de Deus. Nós poderíamos olhar para esse texto de diversas formas, diversos aspectos, de muitas maneiras. Teríamos aqui assunto para diversos cultos. Mas eu quero destacar hoje, nessa pregação, uma coisa importante. Toda essa estrutura, toda essa revelação que vem de Deus, sobre o Deus da aliança, que mantém o teu povo, que chama, que o persevera, o Deus que é fiel e aplica essa salvação, que nós conhecemos como as doutrinas da salvação, o Deus que chama, que persevera, aquele que ilumina a nossa mente. Toda essa estrutura, todo esse anúncio do Redentor que viria, toda essa revelação de Deus, ela tem um único objetivo. Deus faz toda essa obra, desde o início da criação até a consumação. Essa passagem nos deixa muito claro que tudo isso tem só um objetivo descrito no versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Tudo isso que nós lemos aqui tem a ver com a glória de Deus. A Bíblia fala que o objetivo é a existência de todas as coisas. Isso não é novidade para nós sabemos. Todas as coisas foram criadas, principalmente o homem, para a glória de Deus. E quando nós vamos já nos aprofundar mais nisso, quando é dito que nós fomos formados para a glória de Deus, preste atenção nisso. Isso é muito importante, porque Deus está dizendo nessa passagem o seguinte: olha, você existe, você foi criado com uma meta, com um propósito, com um objetivo, com um alvo. Você foi criado para algo específico. E o que é isso? Viver para a glória de Deus. É o que essa passagem ela nos deixa muito claro e nos dá um entendimento. Então eu quero começar essa palavra com essa pergunta: por que Deus criou o homem? Como os irmãos podem ver projetado aí. A resposta curta e bíblica é a seguinte: Deus criou o homem para a sua glória. Isso está registrado em toda a Bíblia, do começo ao fim dela, nós vemos isso. E mais que isso ainda, nós lemos no versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Esse termo criei, formei e fiz, também são utilizados lá no início, em Gênesis, quando Deus cria o homem. Esses termos, inclusive, apontam para o ato da criação. E eu quero ler isso nesse momento com vocês. Se você quiser abrir, em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz o seguinte, lá no primeiro capítulo da Bíblia. A Bíblia diz assim na criação do homem: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Nessa passagem, nós entendemos o seguinte da criação do homem. Imagens, meus irmãos, são feitas com um motivo. Elas simplesmente, imagens servem para apontar para o original. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia nos fala. Qual que é o propósito disso? É que o homem apontasse para Deus. Quem visse o homem, visse o original. Geralmente uma imagem não leva para o lado de idolatria, não é sobre isso que estamos falando, mas uma imagem simplesmente serve para apontar para o original, glorificar o original. Simplesmente é isso. E Deus faz isso na criação. Na verdade, era para o nosso mundo ter mais de 6 bilhões de imagens de Deus, de refletores da glória de Deus. Mas nós sabemos que a queda vem e acaba com isso, o pecado entra no mundo e nós não somos mais assim. Mas nós entendemos o seguinte com isso: por que o homem existe? Basicamente, qual que é o propósito de Deus? Para a sua glória, e nós já vamos entrar mais nisso.
Mas aproveitando que estamos falando sobre isso, tem mais uma coisa. Para que todas as coisas no universo existem? Os céus, os planetas, enfim. Por que Deus criou um vasto universo? Isso também é muito interessante, porque nos dias de hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo o seguinte, né? Se você, por exemplo, pegar uma pessoa que estuda ufologia, que é o estudo sobre, basicamente, extraterrestres, né? O argumento dessas pessoas é o seguinte: mas como pode não haver vida lá fora? O universo é tão grande, o universo é gigante, o universo é enorme. Quem nunca ouviu isso, na verdade? Poxa, se só tiver o homem na Terra, o universo é um desperdício. Mas a resposta bíblica é o seguinte: o universo não é sobre nós, o universo é sobre Deus. O homem estudando percebe que o universo é infinito. E esse universo que é tão grande, é tão infinito, a Bíblia diz que Deus o mede com a palma das mãos. Então, o universo, a resposta bíblica, o universo faz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, a Bíblia nos ensina. Então, todas as coisas foram criadas com um fim único, para glorificar a Deus, inclusive o próprio universo. E nós vemos isso, claro, no Salmo 19, no versículo 1, como nós lemos aí. Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa primeira etapa dessa palavra o seguinte: tudo foi criado originalmente e existe para a glória de Deus. Principalmente nós, os seres humanos, e muito mais nós, ao qual cremos que somos salvos somente pela redenção que é em Cristo Jesus. Mas só que nós estamos hoje numa situação muito complicada. Porque, como eu disse, todas as coisas que lemos em Isaías, toda aquela estrutura, ela nos aponta o seguinte: que nós temos uma missão, e essa missão é glorificar a Deus. Nós somos feitos para isso. Porém, hoje, nós, após a queda, nós temos no nosso coração um ímpeto diferente, uma natureza corrompida, que é relatada lá em Romanos. Vamos lá, por gentileza, em Romanos. Vamos ver Romanos 1, 20. Essas palavras de Paulo são muito profundas. Romanos 1, 20, por favor. Romanos 1, 20. Diz assim, meus irmãos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, acabamos de falar do universo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, por quando tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A grande tragédia do universo, meus irmãos, é o seguinte: a grande tragédia do universo é que enquanto os seres humanos foram feitos para glorificar a Deus, os seres humanos, no geral, eles corrompem a imagem de Deus. Eles fazem isso. E inclusive nós lemos o seguinte, acabamos de ler: trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens do homem corruptível. Eu quero falar para você aqui nessa manhã que sempre como nós falamos dos homens trocarem a glória de Deus pelo homem corruptível, a gente tem a tendência a pensar em idolatria, de imagens, de outras religiões. A maior idolatria que sempre aconteceu e sempre vai acontecer no universo é a idolatria sobre o eu mesmo. Sempre vai ser. O homem sempre vai idolatrar mais do que qualquer tipo de imagem, do que qualquer tipo de coisa. O homem sempre vai idolatrar aquela imagem que ele vê no espelho, a imagem de si mesmo. Lá no Jardim do Éden, nós vemos que a primeira manifestação de idolatria. O homem chegou e se declarou independente. Eu vou ficar por mim mesmo.
A ordem era obedecer a Deus, mas o homem pega e com a sua atitude diz o seguinte: a partir de hoje eu sou independente. A partir de hoje eu estou por eu mesmo. Eu vou fazer o que eu quero, da forma que eu pensar, que eu imaginar. Inclusive a conversa da serpente foi que o homem seria semelhante a Deus. E ali houve a queda da raça humana. Eu quero mostrar para os irmãos que essa questão da queda, talvez você está aí e pense assim: ô Felipe, mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a igreja. Porque por mais que nós temos hábitos religiosos, nós estamos na igreja, nós cultuamos, nós estamos aqui. Por mais que não idolatramos coisas, nem pessoas e nem mesmo objetos, todos nós vamos sempre lutar contra a seguinte questão: nós temos a tendência de colocar o eu no centro. Ser cristão, meus irmãos, nós aprendemos com a Bíblia que não é cumprir um conjunto de regras, é tirar o eu do centro e colocar Deus no centro. Simplesmente isso. É quando nós somos reconciliados com Deus pela iniciativa dele mesmo e passamos de viver para eu mesmo e coloco Deus novamente no centro. Isso é uma coisa que, seja cristão ou não, nós vamos enfrentar todos os dias da nossa vida. Inclusive é nesse ponto dessa mensagem que eu quero lembrar cada um que está aqui que nós estamos no mês da família. O que a família tem a ver com isso, Felipe? Tem tudo a ver. A idolatria a si mesmo é conhecido como o termo egolatria. E o maior motivo que casais se separam, o maior motivo de traições, o maior motivo de pessoas não honrarem pai e mãe, o maior motivo de filhos não respeitarem os pais, é a egolatria. A base do pecado, no geral, a base do pecado em família, a base do pecado em qualquer situação, é o priorizar o eu. Por que um homem ou uma mulher comete adultério? Geralmente, o que nós ouvimos? Aí você ouve. Qual que é o motivo? O que acontece? Eu não estou mais feliz. Eu não estou... Fulano não me satisfaz mais. Eu não estou mais feliz. Quer dizer, o eu. Não importa o que Deus fala, mas o eu. Por que muita gente não honra pai e mãe? Poxa, domingo, 4 horas tem um jogo, né? O único dia da semana que eu tenho para ir lá ver meu pai e minha mãe já estão velhinhos. Eu vou perder o meu domingo para ir lá ver o meu pai e minha mãe. Eu vou isso. Então, por que pessoas muitas vezes não obedecem aos pais, os filhos? Porque eu quero isso. Então a egolatria, o priorizar o eu, sempre foi a raiz do pecado, em todos os sentidos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não quero fazer aquilo. Eu. Isso sempre foi a raiz do pecado, nós vemos em toda a Bíblia. Porque depois da queda, a nossa inclinação é boba. Sempre quando nós somos entregues a nós mesmos, nós vamos fazer besteira. Então a Bíblia vem nos ensinando todas essas coisas. E eu quero mais uma vez recapitular o que falamos em Isaías, meus irmãos. O que Isaías fala? Nós fomos criados, nós fomos formados para a glória de Deus. Quando nós respondemos essa missão de vivermos para a glória de Deus, as outras coisas se encaixam naturalmente, a família se encaixa, a vida com Deus se encaixa. Quando nós começamos a colocar Deus no centro. E eu quero fazer algumas aplicações sobre isso, sobre esses mistérios da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, em Mateus 22, 36. Por favor, meus irmãos, Mateus 22, 36. Nós vamos ler do 36 ao 38. O objetivo prático do que estamos falando aqui, meus irmãos, é o seguinte. Resumindo, o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é viver nos padrões de Deus. Basicamente, o que estamos falando é isso, é refletir isso. Antes de nós lermos essa passagem, eu gostaria muito que você refletisse no seguinte, começasse a refletir sobre o seguinte nessa manhã. Eu tenho cumprido esse mandamento. Eu nem coloco como mandamento isso, eu coloco isso como mais que um mandamento.
Isso foi o porquê fomos criados, é o motivo que existimos para a glória de Deus. Eu gostaria que você pensasse o seguinte: eu tenho cumprido esse mandamento de viver para a glória de Deus? E se tenho, como tenho feito isso? Aqui em Mateus, a Bíblia nos diz o seguinte, a palavra de Deus: como eu devo cumprir esse mandamento? De que forma Deus espera que eu cumpra, eu viva para a glória dele? Aí nós vemos o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Olha, veja bem. O primeiro e o grande mandamento, o resumo da lei de Deus é esse. Olha o Senhor dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o pensamento, de todo o entendimento, com toda a energia que existe na nossa alma, na nossa vida. Esse é o primeiro e o grande mandamento, que nós encontramos aqui em Mateus 22:36. A nossa missão, cumprir a nossa missão de viver para a glória de Deus, está totalmente ligado com os 10 mandamentos. É o que nós vemos aqui nessa passagem que acabamos de ler. Resumindo isso, a Bíblia quer dizer o seguinte: nós temos que empregar todos os meios possíveis quando tomamos decisões, quando tomamos atitudes, para que o nosso Deus seja glorificado nas atitudes. Deus espera que nós venhamos verdadeiramente raciocinar. Eu posso fazer isso ou fazer isso. O que vai trazer mais glória a Deus? O que vai fazer com que Deus seja mais glorificado em cada momento? Então nós entramos em um ponto interessante: o coração e os nossos pensamentos. Eu quero trazer algumas observações aqui, meus irmãos, porque às vezes a gente fala da Bíblia e a gente muitas vezes se informa do que a Bíblia fala. O meu intuito aqui nessa manhã não é que você saia daqui somente informado, mas saia daqui instruído. Eu quero te ajudar a pensar e refletir em cada ponto do que vamos falar. Eu quero destacar o coração e os nossos pensamentos, a nossa mente. Preste muita atenção no que eu vou dizer, porque isso é importante. Por que é o perigo a gente se entregar à religião, esquecer e pensar e refletir todos os dias que nós temos que nos preocupar em viver para a glória de Deus? Pelo seguinte motivo: primeiramente, é muito fácil a gente ficar analisando os nossos hábitos religiosos e nós começarmos a esquecer do nosso coração. Por exemplo, quantas são as pessoas que o coração daquela pessoa começa a ficar pesado? A pessoa começa a permitir, não coloca em oração sentimentos. Só começa a se endurecer e pedir perdão ao próximo, ela não faz. Começa a deixar que invejas e sentimentos ruins se alojem no teu coração. Isso é como estar quebrando mandamentos. Quantas são as pessoas, meus irmãos, preste atenção, porque isso é perigoso. Isso diz respeito a qualquer servo de Deus. Seja um pastor, seja um cantor, seja qualquer um. Quantas são as pessoas que aquilo que elas fazem com a intenção errada do seu coração. E isso é muito perigoso. Um servo de Deus disse o seguinte, esse homem chamado Thomas. Eu acho muito forte essa frase dele: os feitos mais gloriosos de um homem serão também seus maiores pecados, bastando terem sido realizados para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Olha como é complicado essa questão de você viver para a glória de Deus muitas vezes. Por mais que eu faça, inclusive nós lembramos da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, também com isso. Por mais que eu esteja dentro da doutrina, por mais que eu esteja adequado à palavra de Deus, por mais que eu seja ativo nas coisas, até mesmo da igreja, se aquilo que eu faço, a intenção do meu coração não é a glória de Deus, é uma coisa que só Deus pode saber isso, e nós mesmos, isso vai estar sendo feito inutilmente, e isso na verdade vai ser para nos prejudicar, ao invés de ser para nos beneficiar. E isso é muito importante. Essa questão do coração tem a ver, meus irmãos, também em pensar em tudo que se refere a sentimentos. Por exemplo, pode ser que nós começamos a chegar num ponto e até fazemos as coisas para Deus, mas talvez aquilo se tornou um fardo. Talvez nós estamos aqui nessa manhã e eu não tenho mais alegria de vir à igreja, eu não tenho mais alegria de louvar, eu não tenho mais alegria de ouvir a palavra. E nós precisamos estar a todo momento recomeçando, nos arrependendo, pedindo graça de Deus para estar voltando, dando um restart na nossa vida espiritual. A todo instante, isso é importante. Deus espera isso de nós.
Deus não espera a perfeição de nós, é claro. Mas Ele espera que nós venhamos caminhar de uma forma que o agrade, e essa é a forma. Também eu destaco aqui a questão dos pensamentos. Por que os pensamentos são tão importantes? Tudo começa na mente. Isso não é psicologia, isso é bíblico. Aquilo que você pensa, aquilo que você medita, isso desce ao seu coração. Eu poderia até dizer o seguinte, que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos a atitudes. E isso é muito importante pelo fato de que nós devemos, como a Bíblia fala, inculcar a palavra de Deus na nossa mente. É a única forma de nós trazermos glória a Deus. Sabe, na nossa vida prática, quando você para e pensa assim, será que isso que eu vou falar aqui vai trazer glória a Deus ou não? Será que isso aqui é pertinente? Já ouviu aquela expressão que hoje em dia o povo é tão barbeiro dirigindo? Já ouviu essa expressão? Eu tenho que dirigir para mim e dirigir para os outros também. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão para mim. Já ouviu? Espiritualmente falando é a mesma coisa, sabe? Deus espera que a gente dirija pelos outros também. Será que isso que eu vou falar aqui é pertinente? Será que esse comentário que eu vou fazer aqui, talvez não tenha algum irmão fraco no meu trabalho, em algum lugar, isso aí vai ser interessante? Será que essa atitude que eu vou tomar vai render glória a Deus ou não vai ficar legal? Deus espera isso de nós, em todos os momentos. Que nós venhamos tomar atitudes que o glorifiquem em todas essas situações. Também eu quero destacar o seguinte, aquilo que nós falamos depende disso. E mais do que isso, o nosso tempo. Nós vivemos numa época tão corrida que muitas vezes os nossos afazeres têm dominado a nossa vida com Deus. Será que nós temos tirado pelo menos 1 hora por dia, que é o mínimo do mínimo do mínimo, para gastar com oração e leitura da Bíblia? Será que temos feito isso? Isso tudo tem a ver com viver para a glória de Deus, meus irmãos. E eu quero destacar de novo uma coisa. Isso é tão importante porque nós temos a tendência à religião que nós nos esquecemos ao relacionamento que nós temos com Deus. Falando ainda questão de tempo para orar, é bem possível que você já tenha ouvido essa frase por aí, lido ela, aliás. Eu acho ela muito bacana. O pastor John Piper diz o seguinte: a maior serventia do Twitter e Facebook vai ser provar no dia do juízo que tínhamos tempo para orar. Isso é uma grande verdade, nós que usamos as mídias sociais sabemos disso. Às vezes você pega e fala assim, né? Eu sou um servo de Deus e a mensagem não serve para mim. Chega em casa, deixa eu só olhar aqui o meu Facebook e eu já vou orar. Esse já vou orar fica para o domingo, na hora da reunião. E nós precisamos parar um momento e parar e pensar, peraí, chamado por Deus para fazer a diferença. E eu preciso mudar isso. E outra coisa, meus irmãos, o nosso coração, como eu já disse, ele é tremendamente traiçoeiro. Quando aconteceu a queda, o pecado, ele instala em nós um aplicativo, um vírus, que sempre age quando nós tentamos pensar certo. Toda vez que uma pessoa tenta se questionar ou ouve mensagens como essa, poxa, será que eu não devo fazer mais? Eu devo suplicar a Deus que me ajude? O que acontece? Nós fazemos como Adão fez. A gente quer achar um culpado. Nós queremos dar uma justificativa. Sempre fazemos isso. Eu estou destacando isso pelo seguinte: talvez você está aqui hoje e eu quero dizer isso para você em amor, porque eu também sofro isso todos os dias. Eu quero dizer para você em amor o seguinte: talvez você está aqui e diga assim, Felipe, Deus sabe que o meu trabalho é corrido, Deus sabe que eu tenho que os meus filhos dão trabalho, Deus sabe dos meus estudos, Deus sabe disso, Deus sabe daquilo, Deus sabe daquilo outro. Deus sabe que a minha vida tem sido uma vida onde eu tenho que me virar em dois para dar conta de tudo. Eu quero dizer para você, meu irmão, em amor, preste atenção que é em amor, Deus não está sabendo de nada. O que eu quero dizer para você é que essas justificativas, elas não estão sendo recebidas por Deus. Preste muita atenção nisso, sabe por quê? Porque quando você compra um liquidificador e ele para de girar e não tem conserto, o que você faz com ele? O que nós fazemos? A não ser que você for aquelas pessoas que adoram juntar entulho em casa, você vai jogar ele fora. É ou não é verdade? Então, uma coisa que foi criada para um objetivo, formatada, foi designada para algo especial, e ela não cumpre o propósito dela, aquilo é jogado fora. Essa é a mesma ideia da árvore que não dá frutos. Por que a árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo, a Bíblia diz? Porque a árvore que não dá frutos, ela não cumpre o seu objetivo ao qual ela foi criada. Então eu quero dizer para você que as nossas desculpas, as minhas desculpas, não estão sendo aceitas por Deus. Deus nos criou para a sua glória e Ele espera
que tudo que nós fazemos, isso tem a ver com as pequenas decisões do nosso dia, sejam tomadas, ainda que sejam sacrificiais, sejam tomadas para a glória dele. Paremos de nos dar desculpas e venhamos agir como Deus espera. É bem possível que nesse momento do culto, talvez você que está aqui, pense assim: o irmão Felipe esqueceu que a salvação é pela graça. Ixi, o irmão nessa manhã esqueceu que a salvação é pela graça. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você guardasse toda a lei, ainda que você cumprisse tudo que está escrito na Bíblia, coisa que nenhum ser humano pode fazer, mas ainda que você fizesse isso, nós só somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo. Mas ainda que você fizesse tudo o mais impossível nesse mundo, você ainda iria ouvir as seguintes palavras, que eu não vou abrir não, mas estão relatadas em Lucas 17:10, é o seguinte: vós sois servos inúteis, porque só fazem o que vos foi mandado. Está entendendo? Por mais que fizermos tudo o que podemos nos esforçarmos, nós só vamos fazer aquilo que a graça de Deus nos permite fazer. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando nós estudamos a palavra de Deus e lembramos das doutrinas da graça, preste atenção nisso. Nós entendemos o seguinte, como nós vemos em Isaías: quem efetua a salvação é Deus. Tem uma doutrina que chama perseverança dos santos. É muito claro que a pessoa não é salva por obras, ela é salva pela graça. Mas nós temos que entender isso muito bem. As obras, viver para a glória de Deus, ou seja, as obras, não são o motivo da salvação. Preste bem atenção. São evidências do que nós somos salvos. O reverendo Misael sempre usa uma expressão que eu gosto muito, que é o seguinte: nós somos eleitos para o quê? Boas obras. Eleitos para a glória de Deus. Nós não fomos eleitos, ponto. Eu fui eleito, ponto. Não. As evidências que eu sou verdadeiramente salvo são refletidas em viver uma vida que é para a glória de Deus. Isso é visto em toda a Bíblia. Então, tudo que a graça de Deus faz, nós somos salvos pela graça. Mas só que nós devemos cumprir nossa missão e o nosso chamado. Outra coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte: quando nós falamos da doutrina da perseverança dos santos, que ensina que é Deus que nos sustenta até o fim da nossa vida, independente das nossas obras, eu quero que você entenda o seguinte: Deus realiza essa obra grandiosa por intermédio dos meios de graça, oração e Bíblia. Uma pessoa que não vive, eu vou usar a expressão preocupada, uma pessoa que não vive preocupada em agradar a Deus, como que ela vai se arrepender? Como que Deus, o Espírito Santo, vai agir na vida dela se ela não ficar incomodada? Pessoas que a graça de Deus sustenta são pessoas que vivem preocupadas em fazer a vontade de Deus e quando pecam, buscam arrependimento, Deus tem misericórdia delas, a graça de Deus é derramada sobre elas e essas pessoas se voltam para Deus. Mas uma pessoa relaxada, que não está nem aí com as coisas de Deus, uma pessoa que não vive de uma forma agradável a Deus, como que o Espírito Santo vai agir na vida dela? Simplesmente essa pessoa não está nem aí. A coisa vai tocar do jeito que tiver e vai embora. Eu quero mostrar para os irmãos também, na história, nós temos um povo que é exemplo para nós nos dias de hoje, sempre é citado, por exemplo, em pregações, e sempre são citados também em congressos, os puritanos. Vocês que estão aqui já ouviram falar dos puritanos. Os puritanos, meus irmãos, eles se destacaram na época deles pelo seguinte fato: eles sabiam viver numa linha bem estreita, muito estreita, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós teremos uma fé manca, nós teremos uma fé deformada, se nós não sabemos viver entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando um cristão chega em casa de noite, escute o que eu vou te dizer. Quando um cristão chega em casa de noite e ele vai orar, ele pode fazer dois tipos de oração. Escute bem. Pode ser que eu chegue em casa e você chegue em casa e diga assim, uma oração de agradecimento: Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Esse dia que eu consegui praticar tudo que a Tua palavra fala. Eu sei que existem pecados em oculto, mas, Senhor, obrigado porque o Senhor me ajudou, o Senhor me capacitou. Eu sei que todo dom é bom, que vem do alto, vem de Ti. Obrigado porque eu consegui controlar minha língua, eu consegui controlar minha boca, eu fui paciente. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, ó Pai, obrigado porque a Tua graça é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. E nessa oração, Deus é glorificado. É verdade ou não é?
Mas também pode ser que um cristão chegue na casa dele de noite e com a consciência pegando fogo e diga assim: Senhor, Senhor, esse dia foi terrível. Que dia estressante. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim porque eu falei besteira. Porque eu não fiz o que eu devia. Porque eu não consegui me controlar. Perdão, Senhor, porque eu fiz isso e isso. Tem misericórdia de mim. Mas nessa oração também vai ter a seguinte expressão: Senhor, mas eu quero te agradecer. Senhor, eu peço que amanhã me ajude a ter um dia extraordinário, que eu te agrade amanhã. Mas, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu vou dormir com a minha consciência em paz, porque eu sei que eu sou salvo não pelas minhas obras, mas é pelos méritos de Cristo. Obrigado, Senhor, porque eu vou dormir em paz, porque eu sei que se o Senhor me chamar durante a noite, eu vou ser salvo, porque Cristo é o meu Redentor, Ele morreu por mim, são os méritos dele, a fé nele que vai me salvar. E mesmo num dia terrível, Deus também vai ser glorificado nessa oração. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos falando que a salvação ela é pela graça, mas a vida do cristão não é isenta de obras, ela tem que ser pela graça de Deus. Por gentileza, vou fazer uma pergunta. Entende isso até aqui? Levanta a mão para mim, por gentileza, se você entende. Entende, meus irmãos? Essa não é uma pregação legalista, eu não estou sendo legalista aqui, arminiano, não é isso. Nós temos que ter um equilíbrio grande na nossa doutrina. Por que eu estou dizendo tudo isso? A evidência de uma pessoa nascida de novo, um cristão, é fazer escolhas que resultem na glória de Deus. E por que eu estou explanando tudo isso? Porque, meus irmãos, eu não sei se isso acontece só comigo, mas hoje, para desligar a televisão já é uma guerra. É verdade ou não é? Desligar a TV para orar, ou o computador, ou sei lá o que, se você gosta qual é o seu hobby. Você se abster de uma coisa para orar é uma guerra já, nos dias de hoje. Como nós devemos analisar isso? Nós vemos na Bíblia, o livro de Hebreus nos manda olhar para a nuvem de testemunhas que existem relatado na palavra de Deus. Você vê, Daniel foi um servo de Deus, foi. Daniel se absteve até da própria vida para glorificar a Deus. Abraão, a mesma coisa. Paulo também, tantos exemplos. Então, um cristão, ele é conhecido por tomar atitudes que agradem e glorifiquem a Deus. Eu quero ler um último texto, vai ser o último texto que eu vou ler, já caminhando para a conclusão. 1 Coríntios 10:31, nós sabemos na ponta da língua, ele diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até as coisas mais simples, meus irmãos, elas servem para a glória de Deus. Até nas coisas mais simples, Deus espera que nós venhamos glorificá-lo. Seja na hora da refeição, nos mínimos detalhes, Deus espera isso. E é muito perigoso quando nós não meditamos nessas coisas que estão sendo ditas aqui hoje, pelo seguinte: há uma coisa no nosso coração, que é um veneno, que ainda reside da queda da raça humana, uma toxina que vem da queda. Talvez você esteja aí ouvindo essa mensagem agora e começa a vir uma espécie de uma gastrite aqui na tua barriga, aqui, sabe? É bem possível que isso esteja acontecendo com você agora. Eu sei que é possível que aconteça com você, porque isso acontece comigo todos os dias enquanto eu estou pregando aqui. É uma sensação, como se dissesse assim, sabe? E agora, eu não vou ter mais vida? Então tudo que eu tenho que fazer, Deus tem que estar no meio, eu não tenho mais vida e tal. Não, meus irmãos, não é isso que eu quero dizer. É que, por causa da queda, nós temos essa sensação, essa rebelião dentro de nós, sabe? Então eu não vou ter mais vida? Jamais. A vida verdadeira existe e consiste em vivermos para Deus. Então a parte inclinada ao mal do nosso coração quer dizer isso para nós. Ah não, mas isso aí dá trabalho. Isso é muito complicado. Eu não gosto disso. É uma rebelião que vem de nós. Mas nós devemos alinhar a nossa vida com as coisas de Deus. Embora salvos, existe essa sequela. Embora não somos perfeitos, nós devemos buscar, não vou dizer perfeição, sim, perfeição, mas devemos caminhar para agradar a Deus. Poxa, eu disse que era a última passagem, eu quero ler mais uma. O Salmo 119:18, vamos ler? Vamos abrir lá para ler juntos? E deixa eu estar encerrando que o tempo já está indo. Salmo 119:18. Salmo 119:18. Vamos ler juntos? Desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da sua lei. Eu só quero ler até aí, por gentileza.
Olha a oração do salmista. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim, Senhor, eu sei que a tua lei, a tua vontade, ela é maravilhosa, mas desvenda os meus olhos. Senhor, tira esse pensamento, essa tampa, essa venda da minha vida, e quer me dizer que isso eu vou perder minha vida servindo ao Senhor. Tira essa cegueira, Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo, Senhor, me ajuda a contemplar a verdade. Me ajuda a entender que a tua lei ela é maravilhosa. Me ajuda a me agradar em cumprir a tua lei. Essa oração tem que ser feita por nós. O salmista aqui simplesmente ele está orando pedindo a Deus o seguinte, Senhor, me ensina a viver de uma forma que eu me sinta feliz. Eu me sinta feliz em fazer a tua vontade. Existe uma ideia na atualidade, você viver para Deus é uma vida é como se fosse um martírio. É mentira, meus irmãos. É martírio se nós não colocamos em oração, não suplicamos a Deus, Senhor, me ajuda a ter prazer, em encontrar alegria em viver para a tua graça, para viver para a tua glória. É isso que nós temos que fazer. No nosso boletim, você vê como isso é uma grande prioridade. No nosso boletim, na parte que fala das orações, nós oramos por coisas diferentes todos os dias. Tem só uma oração no boletim que nós temos que fazer todos os dias que está relatada lá. Quem lembra o que é? Por quê? Por avivamento. No nosso boletim, todos os dias, nós temos coisas diferentes para orar. Somos convidados a orar. Mas uma coisa é apresentada a Deus todos os dias. Senhor, aviva a tua igreja. Nós devemos orar por avivamento. Tudo isso que nós estamos falando aqui simplesmente resume-se no seguinte. Nós precisamos suplicar a Deus por avivamento. Senhor, aviva a nossa vida cada dia mais. Senhor, aviva a tua igreja, aviva a minha vida, aviva o meu coração. É isso que nós devemos fazer a cada minuto. E eu quero encerrar aqui com essa citação desse servo de Deus chamado Leonard. 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais e chorado mais. Isso é uma grande verdade. Quando nós chegarmos lá no céu, meus irmãos, pode ter certeza que nós vamos desejar ter feito muito mais do que fizemos. E para conclusão, eu não sei se você percebeu, mas eu poderia colocar o nome desse sermão como servindo por inteiro, porque Isaías nos fala o que fazer, Mateus nos fala como fazer, em Coríntios entendemos quando fazer. Isaías fala o que fazer, qual é o motivo da nossa existência? A glória de Deus. Faça isso, viva para a glória de Deus. Mateus nos diz como fazer, com toda a nossa força, empreendendo toda a nossa energia, com a mente, com o coração, com a nossa vida. Em Coríntios, fala a respeito do tempo. Quando fazer? Em todo o momento, em todas as ocasiões. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Feche os olhos, por gentileza. Senhor, nosso Deus, bendito Deus amado. Pai, é na mediação de Jesus Cristo que nós nos colocamos à tua presença, encerrando essa mensagem. E eu quero suplicar ao Senhor, ó Pai, que aplique, Senhor, ao nosso coração que ouvimos aqui, Senhor. Aviva a tua igreja, ó Deus. Senhor, nós reconhecemos que se o Senhor não fizer uma intervenção nesse momento na nossa vida, Pai, antes do almoço nós já esquecemos aquilo que ouvimos aqui hoje, Senhor. E antes do almoço nós já estaremos despreocupados com a tua glória, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina a nos agradarmos no Senhor. A tua palavra fala, Pai, que nós devemos viver para a tua glória. Nos ensina, Senhor. Ali no catecismo, a primeira pergunta é: qual o fim principal do homem, Pai? E o Senhor diz: viver para a tua glória. Mas mais do que isso, e se alegrar no Senhor, Pai. Nos ajuda a encontrar alegria naquilo que fazemos, Senhor. Nós suplicamos isso. Aviva a tua igreja, Pai. Eu quero dizer ao Senhor, ó Deus, que eu já não aguento mais ler sobre avivamento, Senhor. E não ver esse avivamento muitas vezes nos nossos dias. Em cada período da história, um povo foi destacado, Pai, que estava avivado. Eu suplico que isso aconteça no nosso país, na nossa cidade, na nossa igreja. Aviva-nos, ó Pai. Nos ajuda a viver para a tua glória, Senhor. Caminhar conforme a tua vontade, ó Deus, e viver, Senhor, debaixo da tua graça. Eu peço a tua bênção e a condução, que o Senhor continue conduzindo esse culto e nos fortalecendo. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã e pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém.